E o banco digital criado pelo Palmeiras ainda não completou nenhum mês, mas já registra números bem legais. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre o São Paulo. E a informação que está correndo em grupos de WhatsApp de que um bilionário está adquirindo o tricolor em definitivo. Falo também sobre Romarinho, que faz muito sucesso na Arábia Saudita e tem afirmado aos amigos mais próximos que um dia voltará ao Corinthians. Para completar informações do Flamengo, do Internacional, do Atlético Mineiro, as últimas do mercado bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo fim de semana a todos e sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que está com você de segunda a segunda. Nesse sábado, entre várias outras partidas, tem os dois jogos decisivos do Mundial de Clubes. Primeiro, Al Ahly e Flamengo na disputa do terceiro lugar, vitória do time egípcio paga 5,15, vitória do Flamengo paga 1,59. Um pouquinho mais tarde, a partir das 4 horas da tarde, tem Real Madrid e Al Hilal. Real muito favorito e a vitória paga R$1,27. Vou apostar no Real Madrid, mas também quero fazer uma fezinha no Al Ahly. E você, como vai apostar no 1xBet? Para apostar, vale a lembrança, é só pegar o link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro, só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Lucas Moura, que já admitiu que voltará ao São Paulo um dia, mas não será na janela de julho, quando seu contrato termina com o Tottenham. Já havia contado para você que a ideia dele é seguir na Europa. Para piorar a situação do São Paulo, entre os interessados está o Milan. Informação que vem da imprensa inglesa é de que ele tem uma oferta para jogar no mínimo 2 temporadas no gigante do futebol italiano e a tendência é que esse acordo seja firmado muito em breve. Bora falar também sobre o Santos, que conseguiu se livrar de todos os jogadores que treinavam afastados do restante do elenco por opção da comissão técnica. O último deles, o ponta Alanzinho, que inclusive já foi anunciado como novo reforço do Joinville, onde vai jogar emprestado durante a temporada de 2023. Quero falar também sobre o Fortaleza, que negociou 3 atletas nos últimos dias. Deixaram o clube o volante Ronald, emprestado para o Cuiabá, o volante Matheus Jussa, novo reforço do Cruzeiro, e Lucas Poli, que era só a terceira opção no gol do Fortaleza e vai defender o Curitiba. O Coxa desistiu da contratação do Renan Ribeiro e fechou com o Poli. A saideira do giro de notícias é péssima notícia. A minha Portuguesa é a grande favorita ao rebaixamento no Campeonato Paulista. De acordo com o site Chance de Gol, são 76% de chances de a Portuguesa ser rebaixada. A Lusa, que é a penúltima colocada e que enfrenta nesse domingo o Corinthians em Brasília. E grupos de WhatsApp de torcedores do São Paulo foram invadidos por notícias nas últimas horas, dando conta de que Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, estaria comprando o São Paulo, numa espécie de SAF, movimento parecido ao da Sociedade Anônima do Futebol. Recebi várias perguntas a respeito no meu Twitter, no meu Instagram e também aqui no canal. Posso assegurar para vocês, depois de conversar com o presidente Júlio Casares, que não existe nenhuma possibilidade dessa história avançar. A frase que eu ouvi do Casares é a seguinte, abre aspas, não existe absolutamente nada, fecha aspas. Para piorar, São Paulo descartou de forma momentânea a chance de se transformar numa sociedade anônima do futebol. Vale a lembrança que o clube havia encomendado um estudo para entender o valor do clube e as necessidades, os prós e contras, para que o São Paulo se tornasse uma SAF. Mas a rejeição à ideia dentro do Conselho Deliberativo foi tão grande que o Júlio Casares decidiu tirar o pé dessa história. Entre aqueles que mais abominam a ideia está o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, o Outem Aires de Abreu Júnior. Bora de notícia do Palmeiras e a informação é bem positiva. Mesmo sem ter completado um mês desde o seu lançamento, o Palmeiras Pay, o banco digital do Verdão, coleciona números bem legais. Nessa sexta-feira, o Palmeiras Pay ultrapassou a marca de 60 mil correntistas.
Vale a lembrança de que o Banco Digital havia sido lançado em 16 de janeiro. Um dos principais atrativos do banco nesse momento é a possibilidade de você, ao se tornar um correntista do Palmeiras Pay, também ganhar uma carteirinha de sócio Avante, do programa de torcedores do Palmeiras, sem precisar gastar qualquer centavo. Se você fizer a solicitação de um cartão de débito, vai ter direito a 1 mês de graça no Avante. Agora, se você solicitar um cartão de crédito, vai ganhar 6 meses de Avante. E a consequência inicial disso e do movimento de 60 mil torcedores do Palmeiras aderindo ao Palmeiras Pay é que o Avante também cresceu de forma gigante. Já são mais de 130 mil sócios torcedores na madrugada desse sábado. Até outro dia eram 70 mil sócios torcedores, crescimento bastante importante. Só para completar, queria dizer como é que o Palmeiras ganha em cima do Palmeiras Pay. Todas as movimentações feitas dentro do ecossistema do Palmeiras Pay, ou seja, com utilização de cartão de débito, crédito, pagamento de contas, tudo isso tem uma participação para o Palmeiras, que tem como sócio nessa operação uma empresa chamada Pfisa. Torcedor do Palmeiras vai lembrar do Luiz Adriano, certo? Pois o atacante de 35 anos de idade está voltando ao Brasil para jogar no Internacional. Ainda não está assinado um pré-contrato, mas o Inter e os representantes do Luiz Adriano encaminharam um acordo verbal. Esse pré-contrato deve ser assinado nos próximos dias e a partir daí o Inter vai tentar convencer o Antalyaspor da Turquia a liberar o centroavante de forma antecipada. Luiz Adriano, que tem jogado com frequência na Turquia, mas não deslanchou. Na atual temporada são 22 jogos, 4 gols e 1 assistência. Só uma curiosidade, Luiz Adriano não tem jogado como centroavante, ou não jogou a maior parte dessa temporada. Ele atuava um pouquinho mais recuado. Nos últimos jogos é que passou a ser um pouquinho mais avançado. Outro reforço praticamente contratado, basicamente nas mesmas condições, é o Arangues. O volante chileno de 33 anos de idade também encaminhou um acordo verbal. O pré-contrato deve ser assinado nos próximos dias e o Internacional vai tentar convencer o Leverkusen a liberá-lo por empréstimo de forma antecipada. O Colorado ainda busca um centroavante, um outro camisa 9 de peso que chegue para ser titular absoluto, de olho nas disputas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Internacional. Nas últimas semanas, vários times brasileiros tiveram seus nomes vinculados a especulações envolvendo Gustavo Cuéllar, o volante colombiano de 30 anos de idade que passou pelo Flamengo com sucesso antes de se mudar para o Al Hilal. E o Cuéllar não descarta voltar ao futebol brasileiro num futuro não tão distante. Grande dificuldade é seu salário, R$1,5 milhão por mês, livres de impostos, e o fato de ter contrato na Arábia Saudita até junho de 2024. Só para piorar, o Al Hilal, nesse momento, tem um transfer ban contra si, ele está impedido de inscrever novos atletas, ou seja, liberar qualquer um dos seus jogadores causaria um buraco, um rombo no elenco. Ele não vai ter a possibilidade de cobrir a lacuna deixada. Mas Cuéllar deu uma entrevista às vésperas da grande decisão contra o Real Madrid. Cuéllar, que tem feito o grande Mundial de Clubes, foi eleito o melhor jogador em campo contra o Wydad Casablanca nas quartas de final e fez excelente partida contra o Flamengo na semifinal. Ele foi perguntado pelo pessoal do GE sobre a chance de voltar ao Brasil e disse o seguinte, abre aspas: "O Brasil abriu as portas do futebol para mim, me deu a oportunidade de ser reconhecido internacionalmente. Vou estar sempre aberto à possibilidade do futebol brasileiro. Tenho recebido sondagens de grandes times, mas nesse momento estou focado aqui." E ele completa, mas o futebol é dinâmico demais, fecha aspas. Posso te contar que os maiores interessados no Cuéllar hoje são o Vasco e o Internacional, que vem no atleta alguém que poderia mudar o patamar técnico do time, especialmente no meio-campo. Ex-zagueiro da seleção brasileira, Thiago Silva, voltará quando ao futebol brasileiro? Não será tão cedo. Para desespero do torcedor do Fluminense, que já cogitava a chance de ter o ex-capitão da seleção atuando pelo Flu a partir da metade do ano. O vínculo dele com o Chelsea se encerrava em junho, mas nas últimas horas o clube inglês anunciou a prorrogação do contrato com o Thiago Silva. O novo vínculo só se encerra em junho de 2024. O problema é que o Thiago Silva completa em outubro desse ano 39 anos de idade. Então ele só vai poder voltar ao Brasil quando estiver prestes a completar 40 anos. Para a sorte dos torcedores do Fluminense e de outros times que possam querê-lo daqui a 1 ano e meio, a boa fase física dele é muito clara, a ponto de o Chelsea ter decidido estender o contrato dele com bastante antecedência, mesmo tendo contratado jogadores importantes e caros para essa posição.
Só para completar sobre o Fluminense, queria contar que o Egídio, ex-lateral esquerdo do Tricolor, entrou na justiça cobrando 550 mil reais. É que quando deixou o Flu, ele fez um acordo para o pagamento de 355 mil reais em 15 parcelas. O Fluminense pagou 3 e deixou as outras 12 em aberto, com juros e correção monetária. Essa dívida subiu para mais de R$500 milhão. Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho no Corinthians. Tem uma boa e uma má notícia para o torcedor corintiano. A boa é que o Romarinho tem afirmado com frequência para os outros jogadores brasileiros do Al-Ittihad que voltará a vestir a camisa do Corinthians. A má notícia é que não será tão cedo. Ele tem contrato com o Al-Ittihad até junho de 2024 e tem arrebentado pelo clube saudita. Nessa sexta-feira, por exemplo, marcou um gol de bicicleta e as imagens do estádio mostram os torcedores do Al-Ittihad incrédulos com mais um feito do atacante. O brasileiro é de longe o mais perigoso, o mais decisivo jogador do Al-Ittihad. Até por isso ele tem um salário de 5 milhões de dólares por temporada, esse valor é livre de impostos. Trazendo para a nossa moeda, dá para dizer que o Romarinho fatura 2 milhões e 100 mil reais por mês, toda a tributação fica a cargo do clube saudita, sobram líquidos esses 2 milhões e 100 mil. Comparando com a nossa realidade no futebol nacional, o Suárez com 2 milhões e 200 mil por mês e o Dudu com 2 milhões e 100 mil são os mais bem pagos do futebol brasileiro, mas tanto o atacante do Grêmio quanto o atacante do Palmeiras tem toda a tributação em cima dessas cifras. Romarinho ganha livre 2 milhões e 100 mil reais. Números dele na atual temporada: 17 jogos, 5 gols e mais 5 assistências. E aí uma outra consideração importante: Romarinho deixou o Corinthians há bastante tempo em 2014, jogando no Catar, nos Emirados e agora na Arábia Saudita, todas com salário acima de 1 milhão de reais por mês. Romarinho é hoje um dos jogadores brasileiros em atividade com maior patrimônio. Ele está super feliz, bastante realizado financeiramente e deve dar preferência ao Corinthians assim que o atual contrato com o Al-Ittihad terminar em junho de 2024. A julgar pelo que ele tem feito por lá, dá para imaginar o Romarinho extremamente útil na volta ao Brasil. Só para completar, vale a lembrança de que o Al-Ittihad, o time do Romarinho, acaba de ser campeão da Supercopa Saudita e é líder do campeonato nacional com a mesma pontuação do Al-Nassr, a equipe de Cristiano Ronaldo. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!